Então, pessoal, nesta aula nós vamos fazer uma revisão sobre as escolas literárias que vêm depois do romantismo, já estudadas o realismo e o naturalismo. Às vezes estudamos as duas em conjunto, porque elas têm muito que se assemelham, mas às vezes também estudamos separadas, porque cada uma tem uma característica própria, um olhar próprio para a realidade. Então, a literatura realista ou realismo é uma ruptura com a tradição, é uma crítica ao romantismo, à idealização romântica, ao fingimento, a não mostrar a realidade. Foca na objetividade, quer dizer, aquilo que de fato é, e um foco maior na realidade. É um registro do comportamento humano, da forma como as pessoas agem na sociedade. É uma visão psicológica, ou seja, comportamento. Lembrando que o realismo ele retrata as classes altas ou a classe burguesa, a alta sociedade. Por outro lado, a literatura naturalista, embora também retrate essa realidade e critique a idealização romântica, tem uma descrição objetiva, porém com um olhar mais, vamos dizer, mais científico. A questão da zoomorfização do homem. O homem ele é visto como animal, ou seja, as mesmas leis que servem para explicar o comportamento dos animais da natureza são aplicadas para explicar o comportamento do homem na sociedade. Daí então zoomorfização, dá uma forma de animal ao homem. O cientificismo, que é a ideia das teorias científicas, que muito comum à época, era um período do século XIX, a ciência estava se desenvolvendo em extremo, e isso chamou a atenção, e as pessoas buscavam explicar tudo, até mesmo o comportamento humano, o sentimento humano, a partir de leis das ciências que explicavam a natureza. Retrata as camadas inferiores, nisso é diferente do realismo, que retrata realismo, camadas superiores, naturalismo, camadas inferiores, com um olhar científico, é claro. E uma visão fisiológica, não psicológica. Lembra que o realismo, psicológico, comportamento. Naturalismo, fisiológica, ou seja, função, forma, que está ligado à questão da existência humana, está ligado à questão do lado natural. O contexto histórico para ambas essas escolas está ligado à Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, melhor dizendo, é quando introduziu a máquina, o trabalho braçal foi substituído pela máquina, gerou uma onda de desemprego e miséria social. As teorias científicas, em especial a teoria de Darwin, a evolução das espécies, aquela que fala a seleção natural, o determinismo de Taine, o positivismo de Comte, eram teorias para explicar o comportamento, a vida humana. O idealismo e materialismo, idealismo aqui no sentido de ideias no sentido de pensamento humano, e o materialismo, isso também é oposto ao romantismo. E no Brasil a gente vê que as transformações sociais se operam em dois campos, que é a luta pelo fim da escravidão e a luta pela proclamação da República. Então esse é o contexto geral de ambas as escolas, realismo e naturalismo. Bom, aqui nós vemos na Europa o cientificismo europeu, a Darwin, a teoria da evolução das espécies, Comte, a sociologia, o positivismo, Taine, as teorias deterministas de que o meio influenciava o comportamento humano, a Revolução Industrial, a Revolução Comunista de Karl Marx, né, o comunismo, o socialismo, e a sociedade burguesa retratada como hipócrita, sem caráter, ociosa e adúltera. Quer dizer, uma crítica, o romantismo encobria tudo, enfeitava. O realismo e o naturalismo vai mostrar verdades que o romantismo não mostrava. O realismo brasileiro é marcado pela influência da literatura de Flaubert. É um romance documental, ou seja, registra o que aconteceu. É uma investigação da sociedade, do comportamento. Volta-se para a psicologia, em especial o realismo, estamos falando dele. Nós vemos obras que criticam a alta sociedade, a burguesia, o fingimento das classes dominantes, e vemos também a questão do imparcial, ou melhor dizendo, a busca do imparcial. Quer dizer, eu vou falar
porque eu posso falar, não estou envolvido nisso, como se fosse mais ou menos assim. O naturalismo no Brasil, dessa vez, ela chega no final do século XIX e eles abordam a realidade social brasileira, porém destacam a vida coletiva. Por exemplo, nos cortiços, mostram o preconceito, a diferenciação social e outros temas fortemente marcados pela influência, como se os homens fossem animais, vivessem sujeitos às leis da natureza. Lembrando que tanto no realismo como no naturalismo, o tipo textual é a prosa, ou seja, o romance, escrito em parágrafos. No realismo nós temos o destaque de Machado de Assis, em especial inicia o realismo no Brasil, a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem também Dom Casmurro, entre outros, mas esse é o inicial, onde nós vemos crítica, denúncia, descrição, análise psicológica e também um pensamento filosófico. No naturalismo se destaca Luiz de Azevedo, em especial com o romance O Cortiço, que mostra a saga de João Romão e do Cortiço, sua ambição, sua loucura, as pessoas que moram ali no Cortiço se corrompendo, se deteriorando, se perdendo socialmente. Um trecho aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui a gente vê numa crítica ao romantismo. Esse não é um romance em que o autor sobredor a realidade fecha os olhos às sardas e à espinha. É uma crítica ao romantismo. Aqui nós temos um fragmento do Cortiço, que é um romance naturalista, e a gente vê aqui o surgimento do cortiço, as pessoas tratadas como animais. Naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, esfervilhar, crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ele mesmo daquele lameiro a multiplicar-se como larvas no esterco. Ou seja, explicando a urbanização, melhor dizendo, a ocupação do cortiço, num olhar mais naturalista, mais ligado à natureza, como se fossem animais. Então, resumindo, pessoal, o realismo é essa escola literária que chega no Brasil nesse período de que a sociedade está vivendo crises e que vai fazer a crítica, vai mostrar o adultério, a loucura, a vaidade, o interesse, o egocentrismo, a hipocrisia, o jogo de interesse. Vai mostrar um pouquinho também dessa questão voltada para a análise psicológica, comportamento das pessoas, uma crítica forte à sociedade. E o naturalismo enquanto escola literária que vai um pouquinho além do realismo, um pouquinho além de mostrar a realidade, porque vai se basear em teorias cientificistas, sexualidade, objetividade, cientificismo. O homem parece ser um brinquedo, uma marionete na mão das leis naturais. Ele parece não ter livre-arbítrio, ou seja, livre escolha, opção de escolha. Parece ser apenas uma máquina, um ser criado para obedecer, influenciado pelo meio onde vive, pelas leis sociais, a lei do mais forte. Retrata muito a questão do preconceito, da intolerância, uma vez que o pensamento da época é esse. Existe raça superior, negro, nordestino, mulatos, são raças inferiores. O português, o europeu é que é a raça superior, típica das teorias racistas do cientificismo. Vamos lá então, pessoal, vocês sabem responder? Qual o fato histórico que apresenta grande influência no realismo e naturalismo? A Revolução Francesa, o Renascimento ou a Revolução Industrial? Revolução Industrial, que aí vem a miséria, o desemprego, a miséria e as consequências disso aí. Em relação ao público retratado nos romances, o que difere o naturalismo do realismo é o quê? A diferença do naturalismo e realismo: retrata a burguesia, tem preferência pelo clero, retrata camadas populares. Enquanto o realismo retrata a burguesia, a classe alta, o naturalismo retrata do mesmo olhar, a crítica, porém camadas populares e com um olhar mais científico. O principal representante do realismo e do naturalismo no Brasil é um do realismo, um do naturalismo. Machado de Assis, realismo. Aloysio de Azevedo, naturalismo. Raul Pompeia, realismo, e Machado de Assis, naturalismo. Aloysio de Azevedo, realismo, e Adolfo Caminha, naturalismo. Machado de Assis, principal representante do realismo, e Aloysio de Azevedo, principal representante do naturalismo. Então é isso, pessoal. Um resumo do realismo e naturalismo, já estudado,
Qualquer dúvida, comentem e até a próxima, se Deus quiser.